Sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. E também Davi da Silva, Bar e Lanches Taboão. Olá. Juntos vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. E agora vamos iniciar com os nossos destaques de hoje. Câmara Municipal reprova contas de ex-prefeito Fernando Fernandes do ano de 2016. E também nós temos informações de que vem aí uma possível licitação de compras de 30 milhões de reais. Sabe em quê? Você vai ficar sabendo daqui a pouco. Próximo destaque agora, Adilson Oliveira. Apontada como a escolhida de Aprígio para a secretária de Segurança, a delegada Michele Santana é rejeitada por guardas municipais por ter proximidade com o ex-secretário Rodrigo Falcão. Outro assunto é que ladrões roubam morador na porta de casa no Jardim Clementino, e você também vai ver que o roubo de veículos cresce e o estupro quase triplica em outubro em Taboão da Serra. Próximo destaque de Davi da Silva. Você vai ver que a atribuição de aulas está atribulando o magistério de Taboão da Serra. E também vamos tratar, a manchete é exatamente assim: assunto indigesto, 2 pontos, terceirização das cozinhas escolares. É o que você vai ver agora. Estamos de volta, vamos iniciar nossos destaques de hoje. Começo aqui para você. Câmara Municipal rejeita contas de Fernando Fernandes, ex-prefeito Fernando Fernandes, do ano de 2016. O Tribunal de Contas aprovou, mas a Câmara, em ato político, reprovou, o que fica muito bem claro em comentários de 2 vereadores ali na Câmara Municipal. Destaque ali por o comentário em tribuna do provável do vereador André Egídio, dizendo provável o quê? Provável, eu ia falar outra. Tá com segredo aqui, tá? Hoje, o vereador André Egídio, que essa foi uma votação política. Destaque também para a vereadora que subiu ali no seu discurso, na tribuna, no seu discurso, disse que foi uma votação por ingratidão do ex-prefeito Fernando Fernandes. TCE aprovou, Câmara rejeitou. Adilson Oliveira. Olha, o julgamento da Câmara é político, não é? A gente sempre tem que acompanhar o parecer técnico, que é o parecer do Tribunal de Contas. Agora, com 13 vereadores na base do governo Aprígio, que não estão nem aí para os problemas da cidade, não fiscalizam, eles vão arranjar a picuinha, né, em contas que tiveram aprovação dos técnicos do tribunal. Então é previsível. Davi da Silva. O Fernando Fernandes deu, inclusive, uma entrevista ao portal Taboanense, se mostrando tranquilo, né, em que pese esse veneno, né, esse furor da vereadora Luzia Aprígio, dizendo que ela estava ali dando o troco, né, como se fosse uma vingança por fatos anteriores na vida política da cidade, de que o Aprígio teria ajudado o Fernando com galões de tinta quando o Fernando foi candidato, anos atrás aí, mas o ex-prefeito disse que está tranquilo, porque o que vale é o parecer técnico do Tribunal de Contas e não quando os vereadores atendem aos seus patrões de ocasião, né? Hoje eles estão totalmente favoráveis ao Aprígio, mas nós tivemos ontem, inclusive, vereadores que eram
não só da base aliada, mas como tinham secretarias nas suas mãos, e agora tem que agradar ao rei de plantão. Até 2024 vai ser assim. Então nós vamos acrescentar essa notícia que o ex-prefeito Fernando Fernandes enviou um advogado solicitando lá um protocolo, através de um protocolo lá às 9h30 da manhã, antes da sessão, solicitando mais 30 dias por motivos que ele explicou, aliás, sua justificativa ali nesse pedido de adiamento, mas foi colocado em votação, foi reprovado, foi rejeitado esse pedido de adiamento do prefeito Fernando. Fernando disse que o advogado que faria a defesa oral não tinha agenda para a data de ontem, então para ganhar tempo, não para ganhar tempo para montar a defesa, mas que fosse numa outra data onde todo o procedimento de julgamento da conta, mas foi um tal de... Foi rejeitado. Sem então, explicação, né? O que chama atenção... Sem explicação por parte dos vereadores. Por que eles não concederam o prazo dilatado para o julgamento da conta? Eles simplesmente rejeitaram o requerimento e também na declaração de voto foram poucos que subiram. Isso eu queria complementar agora. Veja você, Adilson Oliveira, quando você vai rejeitar, quer dizer, tem outro detalhe aqui também que eu vou dizer para você. Quando você vai rejeitar, tem que se rejeitar tecnicamente. Eu estou rejeitando, estou votando contra por causa disso, aquilo. Porque se você não justificar, seu voto fica político e vazio, né? Então, tem mais um detalhe que eu vou comentar com você, porque o vereador Ronaldo Onishi faz parte da comissão de finanças e orçamento, ele aprovou, ele votou a favor. São três que participam, são 3 membros, o vereador André Egídio, presidente, foi relator, na época foi Vanderlei Bressan, que estava cobrindo a vaga do Marcos Paulo, e o vereador Ronaldo Onishi. Nesse relatório, foi reprovado por 2 votos a 1, Vanderlei Bressan, né, votou a favor para reprovar, o relator também, André Egídio, que era outro que tinha cargo na gestão do Fernando. E o vereador Ronaldo Onishi, o que ele fez? Votou a favor do relatório. Está assinado, não é voto, né? Ele aprovou e assinou. No entanto, ele foi para a votação, ele votou contra ele mesmo. Quer dizer, só aqui em Itaboa não, em todo lugar, mas é uma coisa que ele votou contra ele mesmo, votou a favor. É um voto que nem diz o meu amigo Davi da Silva, o voto para Deus e o para o diabo, né? Então, para contentar os dois, para não ficar... E tem mais uma curiosidade que você entra já, Dilson. Ele, na hora de votação, porque foi nominal, deu uma dor de barriga nele, ele foi lá para trás, lá para o corredor, precisaram parar a votação, chamá-lo, enquanto ele não adentrasse ao plenário, o Carlinhos não ia continuar a votação, e ele votou, aí ele votou contra, né, votou contra e depois seguiu o restante da votação. Foi isso que aconteceu. E também mais um detalhe para o Adilson, que nenhum vereador foi lá, defendeu o seu voto veementemente, com cheio de razão, Adilson Oliveira. Não foram defender, e a coragem, né? Cadê a coragem para subir na tribuna, né, e defender, ser contra as contas, não é? Se durante 8 anos, acho que a maioria ali, durante 8 anos, fizeram parte da base do governo Fernando Fernandes. Seria um voto, no mínimo, incoerente, né? No máximo, eu vou dizer que é um voto... Não, do Ronaldo Onishi eu vou dizer que é um voto psiquiátrico, porque ele... Se durante o parecer, lá na salinha, ele é a favor das contas e depois no plenário é contra, né? Eu acho que, no mínimo, o vereador deveria dar uma explicação, né? Por que ele dá um voto de um jeito, no ar-condicionado lá da sala, e depois no plenário ele muda de ideia. Eu não vou perguntar para o Davi não, porque eu estou com medo que ele fala que não quer exercer o exercício da psiquiatria, mas você vai querer?
Não. Agora, o Ronaldo Anísio tinha até secretaria no governo Fernando, né, Davi? Exato. Então, O Ronaldo, a Joyce tinha secretaria, né, por intermédio da mãe. Marcos Paulo tinha também. Marcos Paulo tinha secretaria da segurança que o pai ocupava. O Vanderlei Bressan, que na interinidade ele foi secretário do Fernando também. E é isso. E a secretária indicada por Onix era a própria companheira dele, não é? De Sandra Pereira. Então ele votou contra a gestão do Fernando, da qual ele fez parte. Da qual a companheira dele fez parte como secretária. É no mínimo incoerente, é no mínimo, o que eu vou dizer? Não exercer o exercício da psiquiatria, porque não tem como. Não, é no mínimo uma ingratidão. Não pode. E a gente não pode deixar de falar assim aqui, porque o Aprígio bateu na mesa e exigiu que os vereadores reprovassem as contas. Caso contrário, lembra do gesto do... É você, Anderson. Passar o facão, então? Bom, vamos lá. Próximo destaque é uma suposição vinda de lá de dentro, muito provável que aconteça. Vem aí uma licitação de 30 milhões de reais para comprar tintas. Possivelmente você vai ver aí que já está encaminhando, são 52 itens de tintas em 30 milhões. Você acredita nisso, Adilson? Bom, depois que eles pintaram até pneu, né? Passaram um pincel até em pneu, eu acredito em tudo, né, nesse governo, né? Eu só quero lembrar que as obras continuam paradas, né? Em vez de gastar com tintas, que isso não vai embelezar a cidade, isso não é embelezar a cidade quando temos obras importantes paradas. Então, o prefeito, se ele pensa que vai enganar a população, dando umas pinceladas em parede e até em pneu, eu acho que ele está enganado. A cidade vai ficar linda, maravilhosa, hein, Davi? Né? Do jeito que eles fizeram nas vielas, né? Transformando as vielas como se fosse aquela... Tem uma escadaria famosa lá no Rio de Janeiro que é a atração turística, né? Então, não sei, talvez na cabeça desse grupo político ele falou, vamos transformar as vielas de Taboão da Serra em algo digno de... a viela instagramável, né? O cara vai lá, faz uma selfie na viela. Vamos ver. Tudo é possível. Tudo é possível. Ele está a caminho dessa licitação aí e também nós temos informação que vai acontecer alguma coisa no departamento de licitação aí até o final do ano. O próximo destaque agora é de Adilson Oliveira. Vamos falar de coisa séria, né? Taboão da Serra sofrendo com a criminalidade, né? Queria falar inicialmente que, mais uma vez, a população sofreu com uma ocorrência de roubo. 3 ladrões roubaram um morador na porta de casa, na rua Nicolau Gentili, no Jardim Clementino, né? Os criminosos abordaram um morador, roubaram o carro, aliás, 2 fizeram a abordagem e um ficou, né, agindo como vigia, né, fazendo a escolta dos criminosos, né, fazendo a proteção os comparsas fazendo proteção de quem está atacando, né, os moradores. Então, roubaram o carro do morador e o morador correu para dentro de casa, o criminoso ainda foi atrás para tentar roubar mais. Né? Então isso tudo no Jardim Clementino, que aliás se tornou um ponto ali de grandes ocorrências de roubo. Né? Já tivemos infelizmente um rapaz que foi assassinado e outras ocorrências, outros casos de assaltos. Por outro lado, na também verdade, tivemos... só um parênteses, a gente poderia citar aqui de livre memória 6 casos que eu me lembro que foi logo no início do governo do Aprígio, né, que foi em fevereiro, que o rapaz foi assassinado saindo para o trabalho. Teve esse caso de um jovem de 19 anos. Teve o caso daquelas 2 mulheres, que uma delas que se acidentou ao fugir do ladrão, uma ladeira muito íngreme, perto da padaria Varandas, ela se machucou gravemente. Depois nós tivemos um assalto que foi até gravado em vídeo, uma câmera de segurança pegou um morador também perto da padaria Varandas, que foi
abordado na porta de casa. Nós tivemos o Adilson noticiou isso, um morador na estrada que sai em Montaqueute, esquina com a Benedito César de Oliveira, e agora esse caso aí. Então, o Jardim Clementino é um foco de insegurança e nada é feito para coibir isso daí. Nada. Quando a gente diz nada, é inclusive falta de ronda, que é o principal caso aqui em Taboão. Inclusive esse último episódio, esse tentativa de assalto, um PM que estava no trabalho. Felizmente o PM estava ali na hora. Evitou o assalto, uma abordagem de criminosos em motos contra um motorista, que estava no veículo. Então, nesse caso, o PM atirou contra um dos criminosos. Parabéns ao PM, que inclusive não é nem exibido, ele foi e fez o serviço dele, não precisa ninguém saber o nome do policial, mas ele sabe que nós estamos falando dele, vai aqui a nossa congratulação a esse profissional que agiu com segurança, Ele foi direto ao ponto, alvejou o delinquente, não colocou a vida de ninguém em risco, principalmente a dele. Então, parabéns aí a essa atividade. O que prova, que policiais andando é a solução. É a solução, claro. O policiamento é o que mais precisamos. Só que o detalhe, o policial não estava no serviço. Não estava. Graças a Deus ele estava passando para ele, já tinha cumprido o plantão noturno dele, mas é a prova, policiais em movimento é o que é preciso. Queremos só reforçar que aquele ponto ali realmente o Jardim Clemente. Não, o Jardim Clemente está entregue. Está abandonado ali, na divisa, até na divisa com São Paulo, no bairro do Campo Limpo. Ali precisa de um policiamento, de mais investimento em segurança, porque ali os moradores estão em pânico. E novos dados da criminalidade, saíram os dados de outubro em Taboão da Serra, como em todo o estado. Os roubos em outubro deste ano ficaram em 148, foram 148 roubos em Taboão da Serra, roubos de veículos, 27 roubos de veículos, furtos 155, 40 furtos de veículos, 2 homicídios, 4 estupros e 12 estupros de vulneráveis. Então, eu destaco aqui o aumento do número de estupro. Somando tanto o estupro como o estupro de vulnerável, são 16 casos. 16 casos apenas em outubro deste ano contra 6 em outubro de 2021. Então, 12 com 4, 16 contra 6, praticamente o triplo, quase o triplo de ocorrências de estupro, que é um crime hediondo contra a vida. Então, a gente salienta esse dado. Então, agora de janeiro a outubro deste ano, o número de roubos já são 1.415, estamos falando de Taboão da Serra, roubo de veículos 203, homicídios, 14 homicídios, de janeiro a outubro. Agora o estupro, só o estupro, enfim, em geral 25, e mais o estupro de vulneráveis 53. Esses são os registros de janeiro a outubro de 2022. E o outro assunto é que na semana passada a gente repercutiu aqui que o prefeito Aprígio havia escolhido uma pessoa para ser secretário de segurança. Escolheu, ele disse que é uma mulher, que é delegada, mas não disse o nome. Fontes do próprio governo afirmam que a delegada Michele Santana será a secretária de segurança de Taboão da Serra a partir de janeiro. Michele Santana, delegada. Ela foi escrivã do 1º Distrito Policial por cerca de 15 anos, e passou no concurso, se formou em delegada, tomou posse em 2017 e, segundo fontes do governo, ela assumirá a pasta
da segurança que está vaga já há mais de 2 meses, desde 19 de outubro, quando o secretário Rodrigo Falcão foi demitido, vocês se lembram, após aquele vídeo, né, Márcio, ser divulgado em rede social, em que Falcão dá um soco no rosto de uma mulher, fato que ocorreu em 2020, quando o Falcão ainda não era secretário. Mas, de qualquer forma, ele acabou exonerado do cargo. Agora, a Michelle está sofrendo já rejeição dentro do governo, entre os guardas municipais, principalmente porque ela seria indicação de Rodrigo Falcão. Então, como o Rodrigo Falcão teve uma gestão conturbada, em que ele fez acusações, ele teria perseguido GCMs, os guardas não querem ninguém ligado a Falcão que venha assumir a pasta. Então, os guardas com quem nós conversamos afirmam que Michelle é indicada de Falcão para assumir a pasta. Então, ela já sofre uma rejeição mesmo antes de vir assumir o cargo, segundo os GCMs. E segundo nós apuramos, o Falcão, em um grupo de guardas municipais no WhatsApp, já deu as boas-vindas para Michelle Santana, já considerando como a secretária de segurança que virá assumir a pasta. Assumindo então o papel de paraninfo, né? Ele já está ungindo, já está abençoando essa indicação aí. Então isso criou um mal-estar forte, né? Há guardas até dizem que a Michelle é uma boa profissional, na defesa da mulher. Na defesa da mulher, e que é uma pessoa que batalhou muito depois de ter trabalhado como escrivã, prestado concurso para delegada, né? Ter conseguido se formar e assumir como delegado, só que esse, entre aspas, apadrinhamento de Falcão está gerando uma rejeição ao nome dela, né? Então, inclusive no grupo de WhatsApp, que nós recebemos essa informação, o Rodrigo Falcão diz o seguinte: a guarda é força civil, nada mudou. Ele escreveu isso num grupo de WhatsApp, o que foi visto como um recado para os integrantes da guarda. Mas conhecendo a mentalidade desse cidadão aí, nós sabemos que ele gosta de espicaçar, de atiçar, de provocar, de tranquilizar, né? É um profissional de atormentação da cabeça das pessoas. Mas vamos ligar alguns pontos. Quando aconteceu esse episódio, alguns guardas falaram, você sabe também, para mim já me responderam, nada vai mudar, não vai mudar nada. Então os guardas já falaram para mim, mas não vai mudar nada. Bom, enfim, vamos ligar os pontos. Ele saiu, fez algumas ameaças de que ia abrir a boca no certo banheiros químicos, ia falar sobre... Não falou. Irregularidades em contratação. Irregularidades do governo. Depois ele puxou o freio de mão. Segurou, colocando-se uma interina e agora uma indicada dele. Ou seja, ligando-se todos esses pontos, dá-se a entender que não vai mudar nada mesmo. Foi uma coisa negociada, porque o que parece ser negociado. Eu saio, fico quieto, não falo nada, no entanto eu quero uma indicada minha lá e eu quero ver o que o Aprígio vai fazer. O que você acha que ele vai fazer, Davi da Silva? Não posso achar nada, né? A gente não vai fazer exercício de astrologia aqui. Aguardar para ver. Com relação a ela ter sido escrivã muitos anos no Taboão da Serra, a gente tem exemplos históricos aqui de que pessoas que entraram na Polícia Civil e se formaram delegadas, trabalhando aqui, eu dou o exemplo bem antigo, tinha o delegado Dr. Hamilton, que antes de se tornar delegado concursado, ele era funcionário da delegacia. Nós temos o exemplo do delegado Israel Roubaroto, que, salvo engano, agora está na seccional, era escrivão, foi escrivão durante muitos anos, e isso é bom que são policiais que conhecem, né, bem a realidade do município.
Críticas sempre vão haver, né? Fica aí essa ressalva de se realmente ela é indicada ou não pelo ex-secretário. Descontentamento por parte de funcionários sempre vai ter. A única coisa que a gente pode torcer é de que a indicação dessa vez dê resultado, porque o Aprígio tem o dedo podre para nomear secretário de segurança. Ele nomeou um secretário que ficou 7 meses aqui em Taboão da Serra, a gente nunca nem viu a face dele, nunca ninguém conseguiu entrevistar, que era um tal de oficial da reserva do Exército Brasileiro, que ninguém sabe quem era essa pessoa. Oficial, né? Não sei. Você confirmou, tanto eles nunca confirmaram. Depois nomeou um profissional desastrado que só causou problemas, e se ele acertar agora, quem ganha é a cidade, porque a coisa está muito complicada. É isso, Gilson. Então, só para concluindo, a Michele atualmente é delegada assistente em Tapecerica da Serra, né? Então, se ela vier a ser confirmada no cargo, que tenha sucesso, né? A gente torce para que ela possa ser benquista na corporação mediante o trabalho que vai apresentar, né? Porque o que falaram para nós, os guardas falam, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, vamos ver se ela vai continuar com o mesmo modo de trabalho do Falcão. Isso seria um indicativo de que ela, né, o trabalho da delegada se vier a assumir o cargo. E outra, a gente vai fazer uma pesquisa de quantas mulheres comandam a GCM. Devem ser muito poucas corporações, né, que uma mulher deve comandar uma GCM, né? Muito poucas, deve ser muito poucas então. Vamos para os nossos próximos destaques com David da Silva. Bom, eu mandei ontem lá para a Prefeitura de Taboão da Serra um pedido de informação, aliás, várias perguntas numa só, com relação ao processo de remoção e lotação de professores nas escolas de Taboão da Serra. Eu mandei esse pedido 13h, né? Nós estamos gravando na quarta-feira e até agora nós estamos aqui 17h50, então daria tempo suficiente para a Secretaria de Comunicação prestar esse tipo de esclarecimento. Simplesmente seguiram o modus operandi deles, eles não respondem nada. Você está assistindo esse podcast na quinta-feira, dia 1º, que é exatamente o dia em que está sendo feito todo o procedimento de atribuição de aulas. A reclamação que os professores fizeram chegar até aqui ao Roda de Fogo é que essa atribuição de aulas era feita sempre no dia 16 de dezembro. Na última sexta-feira, a Prefeitura resolveu antecipar para hoje, quinta-feira, dia 1º de dezembro, sem uma grande explicação, e os professores sentiram aí o impacto, porque no dia em que se faz a atribuição de aulas, os alunos eram dispensados, então o professor ficava ali dentro da sua unidade escolar, saía o resultado da atribuição no mesmo dia. Agora, eles vão fazer a atribuição nesta quinta-feira com o aluno dentro da sala de aula, e inclusive a Secretaria da Educação mandou o seguinte recado: a atribuição deste ano não poderá ter a dispensa de alunos, e como ela vai acontecer dia 1º de dezembro no horário das 12h30, caso o professor não possa comparecer, que nomeie um procurador. Então, fica aí essa balbúrdia. Mas o mais grave, e inclusive sugiro até ao Márcio, que esse é o que está levantando as antenas parabólicas na comunidade do professorado de Taboão da Serra. O Aprígio vai fechar salas de aula no ano que vem. A informação que chega para nós, e a Prefeitura não confirmou, é que 22 salas de EMEFs, né, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental, 22 salas de EMEFs e 45 salas de aula das escolas municipais infantis seriam fechadas. Haveria um recambiamento de alunos, tirando alunos de uma sala, juntando com outras, e com isso 67 professores vão ficar como se fosse, fazendo uma comparação, a gente está em Copa do Mundo, esses professores não têm uma sala de aula atribuídas para si, e eles ficam como um banco de reservas, para cobrir férias, cobrir faltas, licença médica. Então não temos a confirmação se de fato
vão ser fechadas essas 22 salas de EMEFs e 45 salas de aula das escolas municipais infantis, e se realmente a prefeitura confirma que 67 professores vão ficar sem sala. Um dos exemplos que foi levantado para mim, e citaram especificamente a escola Ayrton Senna, onde 3 salas de aula de 25 alunos cada vão ser transformadas em apenas 2 salas com 35 crianças. Então o professor que hoje dá aula para 25 criancinhas, ele vai ter 10 a mais na sua sala de aula. Isso impacta na qualidade do atendimento. A prefeitura fez isso. Isso inclusive é motivo de apontamento do Tribunal de Contas, de dizer que é excesso de alunos por sala de aula. A prefeitura não confirmou, mas também não disse que não. Né? Inclusive na própria conta uma análise que eles soltaram aí tempos atrás, a falta do investimento, né, não atingiu aquela cota. O Márcio tinha publicado isso em primeira mão, que era os 25% que não cumpria, e agora fica esse clima, né? O professorado fica intranquilo. Primeiro que muda o dia da atribuição de aula, que é o normal, você pega, dispensa as crianças, é um processo burocrático, é uma coisa administrativa. A criança fica em casa, o professor resolve as suas atribuições e no dia seguinte a criançada volta. Nesta quinta-feira, com criança dentro de sala de aula, então é o mesmo, que você está dando aula e o teu destino está sendo discutido num lugar onde você não está presente. E o mais grave, né? Vai fechar a sala de aula, seu Abrígio? Vai juntar sala com sala? Qual é a justificativa? Algumas eles dizem que vão fazer reforma na unidade escolar, outra que é para enxugar os gastos com a educação. Então é um clima completamente obscuro, entendeu? Se nessa, eu vou fazer uma observação, se nessa atualmente não está aplicando 25% obrigatório, se for fazer, se vai enxugar para fazer tudo isso, aí piorou, Adilson. Não, assim, foge além da questão da financeira, né? E coloca mais alunos na sala de aula, que acaba interferindo negativamente. O profissional vai ser sobrecarregado. Compromete o ensino, né? O aprendizado. Menos atenção que os alunos vão ter do professor, se tem mais alunos para aprender. Tá bom, tem boas notas no IDEB, né? E vamos ver se vai manter o que é esse tipo. Mas o mais importante não é ilegal isso que a prefeitura faz, de fazer essas movimentações de professores ou juntar sala. O que com quem eu conversei, os professores com quem eu conversei, e geralmente eu priorizo conversar com gente bem antiga de casa, né, professora com mais de 20 anos na prefeitura, é o volume. Nunca houve um volume tão grande de mudar professor, de não atribuir sala de aula para quase 70 profissionais e aumentar a carga de trabalho do profissional lá dentro da sala de aula. Não custava nada, porque não estão respondendo, né, para mim que estão mandando. Os pais querem saber. O professor transmite esse tipo de intranquilidade ou pelo menos de ansiedade. E aí reflete. Né? A criança é a coisa mais sagrada e mais sublime que a gente tem. Então, uma unidade escolar não pode ter esse clima que está acontecendo agora. Como o Adilson fala, o Márcio também. Não é que eu estava querendo interromper, né, a explanação pelo adiantado da hora, mas hoje nós temos uma intranquilidade muito grande dentro da Guarda Municipal que afeta nossas vidas, né, que é o que nos dá a garantia de segurança, e esse clima, é difícil até achar uma palavra, mas é um clima meio de terror, eles se sentem assediados moralmente, está uma coisa terrível para o lado do funcionário, e não só dos funcionários. Assim o SAMU também, né? Tá É isso que eu ia falar, o SAMU, e recebi também essa semana um WhatsApp de uma funcionária também muito antiga, já perto de se aposentar, que trabalha num setor que não atende público, né? Nós estamos falando aqui SAMU, Guarda Municipal e professores, né, que tem a atividade fim. Mas tem funcionária lá de dentro do escritório, que entra às 8 horas da manhã, não vê nem a luz do dia, mas fala, a gente passa o dia inteiro aqui na base do grito, de perseguição, a chefia sempre ameaçando cortar algumas benesses do funcionário, então a coisa está muito triste.
Próximo destaque, Davi da Silva. O destaque agora é o que a gente chamou de assunto indigesto, né? Mas eu vou passar primeiro para o Márcio, que ele levantou. Eu fui ao site da prefeitura, eu já tinha o edital que estava disponível, mas nem ontem, nem hoje, eu conferi hoje às 14 horas, e todo aquele processo, sabe, que a prefeitura ela deixa disponível o edital, dando todas as normativas, né, para contratar uma empresa que vai assumir a cozinha das escolas. O edital não está lá e, consequentemente, todo o desdobramento e a ata da tomada de preços não estava lá. O Márcio teve isso ontem, passou para mim, eu já agradeço. Então, os preços das empresas que concorreram você tem, né, que é a Conserve, a Star Nutri. A prefeitura então vai terceirizar a merenda escolar, não só a merenda, também como funcionários, vai terceirizar a questão da merenda escolar em Taboão da Serra. Então, a licitação aconteceu ontem, às 9 horas da manhã, nós estamos gravando hoje na quarta-feira, isso aconteceu na terça-feira, e participou, foi um pregão, não foi licitação, é difícil, é diferente. Como se fosse um leilão ao vivo. Como um leilão, então. Já estavam aptas, rapidinho, a solução Star Nutri, Star Dene, TS Serviços e a LC Nutri. A mais cotada, que era para vencer, foi lá e declinou, muito curiosamente, declinou. E a TS Serviços participou e a LC Nutri também foi lá e declinou. Quem participou realmente da licitação foi Star Nutri e a Star Dene, né? E a TS Serviços também, com valores muito aproximados. Isso é muito estranho, mas a gente vai te falar para você. Star Nutri, 31.604.000, Star Dene, 32.546.000 e a TS Serviços, 32.245.000. Então, quem venceu a licitação, na hora, foi curioso ali que a TS Serviços e a Star Nutri saiu, já não quis mais participar. Não, a Star Nutri permaneceu. A Star Dene e a TS Serviços, acabou, encerrou para mim, não quero, a diferença é muito pouca, hein? Acabou para mim, não deu mais, restou somente a Star Nutri. E o pregoeiro tentou negociar e conseguiu ali negociar de 31.604.000, passou para 30.975.000. Essa empresa, fala muito pouco, está aqui, foi constituída em 2014, ela está instituída aqui no Butantã e sua sócia é Thaís Otaviano Pereira. E essa curiosidade aqui que há um suposto cartel pelos valores muito. Porque ela jogou o preço, além dela ter o preço mais competitivo, depois ela tirou 1,5 milhão. Para a empresa deixar. Quando já estava ganho. Já estava ganho. Quando não precisava. São curiosidades, né? São esses detalhes. Então, muita gente até andou conversando comigo, me perguntando como é que vai fazer. Os funcionários, a nutricionista. Mas se tiver os alunos tiveram uma intoxicação, e fizeram uma série de responsabilidade mútua da prefeitura. É o contratante. E do contratante. A responsabilidade de tudo que acontecer são dos dois. E, bom, muitas coisas assim a gente teve que corresponder. E agora são 2 milhões, quase 2.600.000 por mês. Agora a prefeitura. Eu vou te dar mais um detalhe. Ela apresentou Adilson, a prefeitura apresentou um gasto de 28 milhões e pouco, que ela gasta. E ela vai pagar agora, ela aumentou ainda agora os seus gastos para 30 milhões, quase 31 milhões. Se gastava 28,5 mais ou menos, e vão gastar agora quase 31 milhões. Esses são os números da Vida Silva. A prefeitura ela tinha como um teto, né, para essa licitação em R$ 38.132.312. Conseguiu por 30 milhões. Eu não sei se alguma dessas empresas vai apresentar algum tipo, porque eles têm um prazo para fazer recurso. Deixa eu só abrir um parênteses nisso aí, senão a gente se perde. A CND,
que é o que você tem que ter, na certidão negativa, sim, não aparece. Eu acabei de falar. Você entra hoje no site da prefeitura, tem que estar disponível todo o procedimento. Tem que ter a ata da tomada de preços, o termo de referência, uma série de documentos e eles não estão... Tem 15 dias para as outras empresas... Pode ser que amanhã ou depois, alguma dessas empresas que foram... Mas o CND dessa Star Nutri não está disponível. Calma que ainda tem a cereja do bolo. O que nós vamos ter... Fica atento. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: pode ser configurado como um caso de dumping. Ou seja, você dá um preço e eu jogo um preço muito abaixo, te eliminando completamente da concorrência, porque é uma diferença muito grande. De 32 milhões e meio para 31 milhões já era uma quantidade grande. E por que é que a Star Nutri tirou 1,5 milhão? Qual é o empresário que fala assim, não, 1,5 milhão eu não quero? Então pode configurar. Não sei se alguma empresa vai entrar com recurso. Mas vamos lá. A Star Nutri é a mesma empresa que ganhou agora no mês de setembro a concorrência para fornecer marmitex para a prefeitura. O contrato é para fornecer por ano 164.350 marmitas. Só a Guarda Municipal, eu não sabia que eles comiam tanto, 72 mil marmitas para a Guarda Municipal. Eu não fazia a menor ideia disso. 72 mil marmitas para a Secretaria da Segurança. Porque a Secretaria da Segurança ela tem outros funcionários que estão lotados na Secretaria, né? Pertencem à Secretaria, porteiros e tal. Então, são mais 72 mil marmitas para a Secretaria da Segurança. É uma quantidade que me chama a atenção, porque a Secretaria da Saúde, que tem plantões, que tem uma série de atividades aí, a Secretaria da Saúde vai consumir 52.110 marmitas. A GCM, 20 mil marmitas a mais. Então, é uma quantidade realmente impressionante. A mim impressiona. E o contrato da Star Nutri com a Prefeitura, a marmita, o preço unitário, ela vai vender a marmita a R$ 17,68. Ela ganhou a concorrência de uma outra empresa, que é a Conserve. A Conserve tinha R$ 17,86. Então, para ganhar a concorrência, na marmita a Star Nutri tirou 18 centavos. E qualquer centavo conta, né? Então, 18 centavos é competitivo, mas o cara lá no leilão, qualquer um centavo ganha quem dá o preço menor. Já aqui, para pegar a cozinha das escolas, ela deu o preço 1 milhão a menos e depois ainda tirou mais 1,5 milhão. Né? Então, é a mesma empresa? A mesma Star Nutri. A Star Nutri, você falou que o endereço dela hoje é na rua MMDC, número 150, sala 411. Butantã. No Butantã. A rua MMDC fica ali perto da estação Butantã do metrô. Como diz aquele samba do Silas de Oliveira, caminhando ainda um pouco mais, eu vi que a Star Nutri, em alguma época, ela teve o endereço em Taboão da Serra. Eu vou pedir que o Márcio leia, vê se esse endereço te é familiar. Avenida Vida Nova, número 28, Taboão da Serra, em São Paulo. O que funciona na Avenida Vida Nova, número 28, Adilson Oliveira? Que eu saiba, é o centro empresarial do Aprígio. É a sede da cooperativa e do centro empresarial do Aprígio. Isso era em 2018, então essa empresa andou aqui tendo uma das suas unidades, ou o seu escritório principal, não sabemos. A gente mandou mensagem para a Thaís Pereira, aí, que é a dona da empresa, né? Estamos aguardando o que ela fazia na época, em 2018, no prédio do senhor Aprígio. Mas eu prometi a cereja do bolo, que a refeição tem que ter uma sobremesa. Eu pensei que já fosse essa, não é a cereja do bolo. Em 2017, a Star Nutri entrou na concorrência aqui em Taboão da Serra para fornecer esse mesmo marmitex que ela ganhou a licitação no mês de setembro. E em 2017, o que a Star Nutri fez? Ao participar da concorrência, ela não assinou um dos documentos que era necessário, que é o contrato, né, para você fazer a apresentação de preços. E aí a prefeitura mandou uma notificação para a Star Nutri e falou, olha,
Está faltando vocês assinarem aqui o contrato para poder participar do certame. O que a Starnut respondeu? Se eu ganhar, isso é literal, o Márcio vai fazer a gentileza de colocar na tela para você acompanhar, eu tirei cópia do documento. A Starnut disse o seguinte: se eu ganhar a concorrência, eu apresento todos os documentos. Seria como você chegar numa emissora de televisão, disputar a vaga lá para jornalista, e aí o cara pede o seu registro profissional, você fala, ó, se você me contratar, eu mostro. Não, mas antes disso tem que ter habilitação. Você tem que ser, a empresa para uma licitação tem que apresentar a sua habilitação. A dona Starnut não apresentou o documento. Segundo lugar, a Vigilância Sanitária de Taboão da Serra considerou a empresa inapta para fornecer marmitex. Então ela teve a reprovação da Vigilância Sanitária, porque em se tratando de alimento, é a coisa principal que você tem. O primeiro aval que você tem é a Vigilância Sanitária. E a licença de funcionamento. Qual foi a licença de funcionamento que a Starnut apresentou? A de uma outra empresa. Aí eu falo, peraí, a Starnut está disputando a concorrência para fornecer marmita para pessoas hospitalizadas. Ela apresentou a licença de funcionamento de uma outra firma que nem estava fazendo parte daquele jogo. Entendeu? E, mediante tudo isso, por todo o transtorno que essa empresa causou naquela concorrência, ela foi condenada a pagar uma multa de R$ 11.700 e ficou um ano no gancho sem poder nem botar o pé dentro da prefeitura. É essa empresa que vai botar comida na barriguinha das nossas crianças. Você estava preparado para isso? Eu confesso que eu vou exercer o exercício da psiquiatria, Adilson Oliveira. Estou pasmo que eu passo a bola para você, porque a cereja do bolo pensei que já tinha vindo. E veja o gasto que a prefeitura tem. O governo federal ele faz um repasse. Como eu não vi a quantidade exata que está nessa licitação, que o senhor Wagner Epstein Júnior faz o favor de tirar da internet, mas a concorrência que eles abriram e cancelaram em fevereiro desse ano estava prevista para 29.944 refeições, né? 29.944, que é a quantidade de crianças matriculadas. O governo federal, no ano passado, repassou R$ 3.196.304 no ano todo. Esse ano, de 16 de fevereiro até o último dia 3 de novembro, foram R$ 2.743.156. A gente brinca que a questão da Secretaria da Educação, ela é um fato muito relevante, inclusive a gente até agradece, muito do nosso índice de audiência vem desse grupo de professores e os pais de alunos, porque mexe. Porque a prefeitura tem hoje 5.999 funcionários registrados na sua folha de pagamento. Na Secretaria da Educação são 2.698, ou seja, 44,97%. Então, a Dirce Takano e o professor Adelano têm muito mais funcionários do que o Aprígio. Porque esses 3.300 funcionários que não são da educação, não são todos funcionários do Aprígio. Ele tem um monte de funcionário de vereador, tem funcionário de deputado, tem funcionário de empresários. É o que mais tem. É o que mais tem. Então, a gente fica sem saber exatamente todo o desdobramento desse certame. Fica aí esse vínculo de endereço, né? Um CEP, o CEP da Starnut é o mesmo CEP do seu Aprígio lá em 2018. Tirar 1,5 milhão da concorrência, que é para matar a jogada, para tirar os outros da parada. E o mais grave, é uma empresa que já bateu as portas da nossa prefeitura e, inclusive, você vai ler aí nisso que o Adilson vai te colocar, o Márcio vai te colocar na tela, que quando a prefeitura, em 2017, não aceitou a Starnut, foi para não colocar em risco a segurança alimentar das pessoas hospitalizadas, dos médicos e dos enfermeiros. E agora, então, essa dona Starnut está aí, servindo 165 mil marmitas, e o número curioso, os 72 mil marmitas que vão para a Guarda Municipal, e tomar conta aí das 60 escolas da prefeitura.
Então são 165 mil marmitas, mais 30 mil refeições, são quase 200 mil, quase, e o mais grave, refeições. Existem vários projetos de lei, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, o Carlos Gianazzi, que é um professor, que é deputado estadual já em 3 mandatos, ele apresentou um projeto de lei para que o professor também tenha acesso à merenda. Porque hoje o professor almoça na escola. Quando terceirizar, o professor não vai poder comer na escola, ou leva a marmita ou vai no barzinho da esquina. A própria merendeira, aquela tiazinha cozinheira que quando dá 7 horas da manhã ela já está chorando de tanto cortar cebola, ela não vai poder comer. Não vai estar lá. Vamos jogar ela para faxina. Agora imagina. Eu que é o pior. A nutricionista vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Então é uma série de consequências nebulosas. São consequências gravíssimas. Não explica, mas para mim o mais grave é essa capacidade técnica da dona Star Nutri, que foi rejeitada de 2017 para cá, a menos que ela tenha melhorado muito. O fato de reduzir o valor tirar 1,5 milhão é muito estranho, né? Então a gente não tem nenhum direito de colocar, né, em xeque a idoneidade da empresa, mas a prefeitura pode muito bem explicar essas perguntas que ficam rodando no ar. Mais um detalhe, eu vou voltar para a CND, a certidão negativa da Star não sei, não tem como tirar, está indisponível. Ok? Vamos para os nossos destaques finais. Adilson Oliveira. O destaque final é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez uma fiscalização de surpresa na sexta-feira passada em creches em todo o estado e esteve em Taboão da Serra. Fez fiscalização em 2 creches, na EMI Jurema, no Parque Pinheiros, e na EMI Narizinho, no Jardim Monte Alegre. Fez também em creches dos municípios aqui da região, não é? Então, o relatório global indica várias irregularidades, mas vamos aguardar o resultado especificamente das 2 creches fiscalizadas em Taboão da Serra. Nos próximos programas nós vamos trazer para vocês. Ok? Então, destaque final de Davi da Silva. O destaque final vai para o grupo de teatro Clariô, que fica aqui em Taboão da Serra. É um grupo revolucionário nesse mundo das artes, que a gente nem considera teatro alternativo, né? Mas é um teatro de resistência. E até o dia 11 de dezembro, até a semana que vem, eles estão lá com o espetáculo Boi Mansinho e Santa Cruz do Deserto. A direção é da consagrada atriz Naruna Costa. Nós já falamos aqui que a Naruna está numa novela da Globoplay, né? A Naruna que tem uma carreira já bem consolidada. E a Naruna divide a direção desse espetáculo com o Clédson Catarina. Então, é sempre de quinta a domingo. Você está assistindo esse podcast numa quinta-feira, então quinta, sexta, sábado e domingo o espetáculo às 8 horas da noite. A entrada é gratuita, o Espaço Clariô fica na rua Santa Luzia, é aquela rua que sai em frente ao Hospital Foundry. Ponto. Ok, então, meu destaque final é que o Circo Cherry está ali gratuito, ali está no Parque das Hortênsias, e também foi inaugurada a praça iluminada ali, Taboão da Serra. O Natal Mágico. O Natal Mágico. A criançada se encanta. Já está lá. Quantos anos já tem o Natal Iluminado? Foi criada pelo prefeito Fernando Fernandes, então mais ou menos uns... Foi de 2014. Foi criado pelo prefeito Fernando Fernandes e quando a gente fala, né, em Papai Noel, luzinha de Natal, árvore de Natal, presépio... Tá bonita a praça tá bonita lá, e você vai lá prestigiar então. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. A gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem.